Olá pessoal, meu nome é Matheus e esse aqui é oficialmente o meu primeiro vídeo do canal. Eu estou fazendo essa introdução usando uma ferramenta de inteligência artificial, o ChatGPT, que clonou a minha voz. Eu tive que fazer isso porque no momento o lugar onde eu estou está com muito barulho externo, então ficou difícil gravar minha voz de forma normal, mas o importante é que eu consegui preparar tudo para mostrar para vocês algo muito especial. Hoje eu vou apresentar os quadrinhos de super-heróis que eu mesmo criei ao longo da minha vida. Esse vídeo é a parte 1, focado nos meus heróis, nas minhas ideias e nos meus primeiros desenhos. E eu já aviso que vai ter uma parte 2, onde eu vou mostrar os quadrinhos de terror que eu fiz na minha infância e adolescência, que são bem diferentes, com um estilo mais sombrio e cheio de criatividade. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, porque tudo aqui foi feito com muito carinho e faz parte da minha história como criador. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, aqui tá os quadrinhos. Eu vou começar a mostrar aqui para vocês os de super-heróis que eu comecei a fazer. E posso deixar esses aqui de terror por um próximo vídeo, tá? Uma parte 2. Porque vai ficar muito longo o vídeo, vai ficar muito chato eu mostrar tudo em um vídeo, tá? Mas aí eu vou fazer em duas partes. Aqui é o de terror, os quadrinhos de terror. Eu vou fazer a segunda parte, então vamos deixar de lá. E vou fazer a primeira parte aqui mostrando de super-heróis, que também tem muitos aqui, né? Vocês podem até ver que tá um pouco amarelado aqui, porque faz tempo, né? Alguns quadrinhos fazem 10 anos já que eu produzi, então acabo deixando tudo junto assim, mas confesso que não vou deixar assim, porque assim acaba estragando com o tempo. Vou pôr eles cada um em um plástico separado e vou guardar numa caixa que eu tenho aqui. Uma caixa, como eu posso dizer, uma caixa de plástico mesmo, que eu guardo os quadrinhos, porque papelão não confio também não. Bom, sem mais delongas, eu vou tirar aí desse plástico aí, que tá meio rasgado também, que eu vou trocar com o tempo, e aí eu vou mostrar pra vocês cada quadrinho, tá bom? Não vou prolongar muito o vídeo, tá? O meu objetivo é mostrar mesmo cada quadrinho aqui, beleza, que eu andei fazendo. E também não está na ordem, tá pessoal? Porque eu não me lembro a ordem que eu comecei a fazer meus quadrinhos, tá? Então é meio aleatório aqui que eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? E vou lembrando junto com vocês aqui, mostrando. Beleza? Então eu vou dar um corte aqui, que eu vou tirar isso do plástico, que tá com fita aqui, ó. E já volto. Bom, voltei aqui pessoal, então vamos começar com esse primeiro quadrinho aqui. Tá, que na verdade esse daqui foi meu último quadrinho que eu fiz aqui de super-herói, tá? Tanto é que a data, ó, é bem recente, dia 9/9/2025. A gente tá já no mês 12, né? Que eu tô fazendo esse vídeo no último mês do ano e de 2025, então não é tão antiga não, tá? 2 meses atrás, né? 2009, quer dizer, mês 9, 10, 11, 12, praticamente quase 3 meses, né? Então é um quadrinho já antigo já até. Aqui ó, uma arte que eu fiz aqui, eu colei por cima. Esse daqui foi um dos últimos que eu fiz um vilão novo aqui, uma vilã nova pro quadrinho, porque eu queria fazer um quadrinho de super-herói do meu herói favorito, né, que é o Homem-Aranha. Então eu queria fazer alguma história aí, em vez de eu trazer os vilões clássicos do Homem-Aranha, eu queria fazer algo diferente. Eu acabei fazendo uma vilã que eu criei, que o nome dela é Kaio Luma, um nome bem bizarro, né, eu fiz com a ajuda do ChatGPT, né, então é até legal. Ó a sinopse, quem quiser ler aí, beleza. Mas é uma vilã cósmica aí que eu fiz aí, só pra fazer uma história do Homem-Aranha. Mostrando aqui algumas artes, que eu pintei só o Homem-Aranha, tá? Pra ficar mais destacável. E foi uma das primeiras histórias que eu fiz assim no Homem-Aranha que eu pintei, né? Até o fim, terminei também, né? Claro, terminei essa aqui, eu cheguei até o final. Ó, sequência de pulos aqui. Isso aqui provavelmente eu copiei em algum lugar da internet, porque eu não sei desenhar assim não, tá pessoal? Isso aqui também. Aí ó, olha que arte. Muito legal esse quadrinho aqui. Eu gosto. Ele foi baseado no Homem-Aranha do Tobey, né? Que eu gosto também, que é um Homem-Aranha. É o melhor Homem-Aranha, né? Minha opinião. Na verdade, o melhor Homem-Aranha é o Andrew Garfield e o melhor Peter Parker é o Tobey Maguire, mas nem todos estão prontos para essa conversa. Segundo é o Andrew Garfield, né? Também. Não sei falar direito. Aqui é uma história em quadrinho do Batman também. Essa daqui é bem antiga. Algumas eu botei a data assim que eu lembrava no tempo, mas não foi na época que eu botei essas datas não, foi até que
depois de alguns anos, mas essa aqui eu fiz em 2018, que eu lembro bem. Tá no plástico, não vou tirar, beleza? Liga da Justiça, o lado do mal, essa aqui eu não cheguei nem a fazer, que eu lembro também. Porque eu queria fazer aproveitar o hype do filme da Liga da Justiça, que saiu em 2017, eu fiz essa aqui um ano depois. 2017 para 2018. Provavelmente isso aqui foi finalzinho de 2017, começo de 2018. Por aí. Aqui, ó. Até que ficou legalzinha a capa. Mas não ia ser baseado no filme, mas só com alguns vilões diferentes, entendeu? Bem bizarro que é a minha arte, meus desenhos antigos, mas não era tão ruim, não. Olha o Batman, cara. Flash. A Mulher Maravilha, o Superman. Olha o Lanterna Verde, meu Deus do céu. Foca. Nossa. Que história de quadrinho do Homem-Aranha, Homem-Aranha 3. Que eu ia fazer baseado no filme do Tobey, né? Que tem a sequência 1, 2, 3. E também para fazer a minha sequência, eu fazia as histórias em quadrinho baseadas no filme do Tobey, só que com vilões diferentes. No caso do 3 aqui, eu não cheguei a terminar, infelizmente. Tanto é, ó. Eu comecei a fazer, desanimei. Minha arte é bem bizarra aqui, ó. Eu tinha esse costume de fazer quadradinhos pequenos, então ficava ruim demais isso. Mas tá aqui pra registrar. E essa aqui nem tem a data. Deixa eu ver se eu não tô enxergando aqui. Acho que, deixa eu ver. Não tô achando aqui. Acho que eu não ia anotar a data. Eu ia fazer uma história em quadrinho aqui do Star Wars, só que eu desisti também, provavelmente. Deixa eu ver. Eu cheguei a fazer algumas cenas aqui. Eu ia fazer baseado naquele filme lá, Star Wars, O Despertar da Força, né? Que é um filme que eu tava gostando quando lançou, né? Lá pra 2015. Mas essa história em quadrinho aqui é até que recente, 2017. Não, recente não, até que foi bem depois do filme, né? Aí eu resolvi fazer, mas não terminei. Eu ia fazer esse vilão aqui meio fantasma, bizarro. Os desenhos eram bizarros, né, pessoal? Mas é legal ficar vendo o Batman, o Robô Vibrânio, um outro vilão. Eu fazia muitas histórias em quadrinhos de super-herói com vilões diferentes, meus próprios vilões. Eu acabava nem terminando. 2018, ó, essa daqui eu acho que eu nem comecei, né? Comecei, olha que desenho, cara. Tá em lápis ainda, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Me desculpe pela qualidade, tá? O celular não é grande coisa, não. Mas, ó, até fiz aqui algumas coisas aqui, mas depois parei, ó. Nunca mais. Essa daqui, se eu não me engano, foi 2018. Eu lembro bem dessa história aqui. Eu desanimei porque fiquei sem roteiro. Eu fazia muito também, pessoal, as histórias e não planejava o roteiro, só ia fazendo. Eu acho que muita gente também já fez isso, né, quem faz história em quadrinho, porque eu acabo não planejando a história e depois eu vou desanimando, né. Então isso é muito ruim. Super-heróis da Marvel, esse daqui também era Vingadores, baseado nos filmes dos Vingadores, Guerra Infinita e o Ultimato, só que aqui era Guerra Infinita, 2018, na época lá. Eu cheguei a fazer algumas coisas, eu tava conhecendo o personagem, eu comecei a conhecer o Thanos lá pra 2018, quando lançou o filme, eu nem conhecia direito esse personagem, então eu fazia histórias aqui baseadas no filme mesmo, mas eu nem conhecia e não terminei, ó, fiz só até aqui. E ó, pra vocês verem, pessoal, meus desenhos eram bem pequenininhos, eu fazia os quadrinhos, os quadros bem pequenos, ó, a capa. Aqui eu lembro bem, aqui era Rabbit's Man, aqui era uma história em quadrinho que eu queria fazer baseado no Force Bugs do Tele Extreme, né? Eu queria fazer um personagem assim, baseado em Dragon Ball. Pelo incrível que pareça, essa história aqui tem... Ó, eu botei um preço R$ 89,90. Eu retirei de alguma coisa aí, de algum adesivo de venda, mas pelo incrível que pareça, essa história em quadrinho eu terminei. Eu não sei quantas páginas tem, deixa eu ver se mostra. Ó, eu terminei. Eu comecei a fazer ela dia 15 de 1 de 2021 e terminei dia 1 de 6 de 2021. Passei uns meses aí fazendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Não quero prolongar muito, tá, pessoal? Não é todos os quadrinhos que eu vou mostrar por dentro, tá? Só não vou mostrar pela capa mesmo, senão vai ficar muito longo. Mas aqui, 40 páginas. 40 páginas de quadrinho. Nem lembro da história. Mas era basicamente isso, tá, pessoal? Baseado em Force Bugs. Aqui, ó, até ia fazer uma continuação dela. Uma página em branco. Não tem nem capa, eu tava planejando fazer mesmo, mas acabei desanimando. Aí o personagem.
É tipo um coelho isso aqui. Ó, a cena de luta. Essa daqui foi em 2019, que eu lembro também, história em quadrinho do Homem-Aranha. Que eu ia fazer uma história em quadrinho meio melancólica, né, do Homem-Aranha. Triste. Que nessa história em quadrinho, se eu não me engano, a Mary Jane ia morrer. Eu ia fazer uma continuação, mas acabei desanimando. Eu era criança, tá, pessoal? Então, fazia assim só pra fazer mesmo. Faz muito tempo, né? 2019. Olha lá. Eu ficava colando alguns anúncios também de provas que eu tinha na escola. E eu acabava colando aqui alguns quadrinhos aqui só pra enfeitar mesmo. Comecei a fazer em 2019 e terminei em 2020. Dia 11 de 12 de 2020. Essa aqui, cara, eu gostava da capa. E era a continuação de umas histórias de quadrinhos de Quarteto Fantástico que eu fazia. Inclusive, minha primeira história em quadrinho que eu comecei a fazer foi Quarteto Fantástico. E ela tá por aqui, vou mostrar pra vocês. E essa daqui ia ser a final, que o vilão ia ser o... como é que chama o vilão? Esqueci, cara, o vilão do Quarteto Fantástico, o grandão lá, velho. Esqueci, velho, o nome. Meu Deus, deu branco aqui. Mas ele ia ser o vilão aqui, tipo, nas duas histórias em quadrinhos que eu tava fazendo era o Doutor Destino. Essa daqui ele ia aparecer na história em quadrinho, mas não ia ser o vilão, entendeu? Ele ia meio que ajudar o Quarteto Fantástico a derrotar o vilão, que eu acabei esquecendo o nome, velho. Vai estar aparecendo aí na tela, tá? Acabei esquecendo, deu um branco. Mas eu gostava dessa capa aqui. Felizmente eu não cheguei a terminar, não. Não era nem pra estar aqui nesse vídeo, essas histórias em quadrinho, porque são terror, né? Então vou deixar pro próximo vídeo, vou mostrar. Eu vou fazer história em quadrinhos aqui do Lego, né, também. Fiz Lego Ben 10, isso aqui era horrível. Olha esse desenho. Vou tentar focar pra vocês aqui, mostrar. Era bem bizarro, tá, pessoal? Eu era criança, então... Os quadradinhos eram bem pequenininhos, cara. E hoje, eu olhando assim, eu me arrependo tanto de ter feito assim, cara. Era pra caber mais cenas, né? Mas ficava bizarro isso aqui, velho. Olha o tanto de quadradinho. E geralmente alguns quadrinhos antigos mesmo não tinha nem balão, tá? Tinha poucas falas e mais ação, assim. Uma história em quadrinho do Batman. Um vilão novo aí, que eu fui fazendo, isso aqui em 2018. Uma das primeiras histórias do Batman que eu tava fazendo também. Inclusive, olha que Batman bizarro, meu Deus do céu. Isso aqui faz muito tempo, esse traço aqui é muito de criança na minha época. Às vezes eu escrevia a sinopse em lápis ainda, é muito antigo. Aqui era a continuação daquelas histórias lá do Rabbit-Man, que era um vilão, um personagem, aliás, um super-herói que ia ajudar ele, que era um parceiro. Que era meio que um mangá que eu tava testando aí, só que eu, na época da Copa, inclusive, ó, bem na época da Copa. E não terminei, né, pra variar, mas eu comecei a pintar ela e me desanimei, ó, e aí não terminei mais. Mas era um vilão legal, ele botava essa máscara aqui e começava a ter um super poderes. Inclusive o nome era bem bosta, né, Super Máscara. Eu não tive um nome criativo pra dar pra esse personagem. O nome dele é esse, simplesmente. Uma história quadrinho do Homem de Ferro, que era bem pequenininha. E quase eu cheguei a terminar. Mas não terminei. Essa daqui eu gostava quando eu era criança. Eu fazia assim e eu mesmo lia depois. Eu gostava dela. Porque o personagem Homem de Ferro também é um personagem que eu gosto. Basicamente, quem não gosta é o Tony Stark e tal. Legalzinho. Mas não terminei, né? E também é um vilão novo. A série dos vilões novos. Aqui é uma história em quadrinho bem antiga. Esse daqui também eu lembro bem. 2017. Se eu não me engano. Eu botava assim a data depois, então não tinha certeza. Mas era 2017 sim, porque eu lembro muito bem dos meses. Eu tenho uma mente um pouquinho lembrada dessas coisas. Então eu não esqueço. Não conseguia esquecer algumas coisas. Então eu anotava assim depois pra registrar mesmo. Mas meses assim eu não consigo lembrar não. Quando eu comecei a fazer e terminar. Mas aqui é uma história com os super-heróis da Liga da Justiça. Eu cheguei a terminar essa história também. Mesmo com os quadradinhos pequenos. Vocês só vão vendo aí, tá, pessoal?
Também a linguagem, o português era tudo horrível. Eu era uma criança, né? Então eu escrevia tudo errado mesmo. Nem tava me importando com isso. Só queria fazer. Mas era legal, cara. Ó, não sei se vocês reconhecem, mas é o Brainiac, tá? Dá pra perceber pelos desenhos do Superman. Foi baseado naqueles desenhos. Me desculpa tá tremendo a câmera aí, tá? Que o celular tem que ficar segurando assim, não tem um tripé. Mas é assim mesmo. Ó, Homem de Ferro contra o Refúgio do Mal. Outra história do Homem de... Era pra ser uma história em quadrinho do Homem de Ferro, mas quem se destacou nessa história em quadrinho foi o Homem-Aranha, tá? Que teve uma participação do Homem-Aranha aqui. Que ele tá enfrentando um vilão aqui. Tipo, só começava a luta com os super-heróis lutando do nada, sabe? Nem tinha história. Ó, o Homem-Aranha desviando. O Abutre, do nada o Abutre aqui. E eu não terminei também. Eu tava colorindo a história em quadrinho. Mas eu não terminei, né? Mas meus planos era fazer ela toda colorida. Que eu fui desanimando com o tempo, né? Essa daqui eu não cheguei nem a fazer. Eu vou fazer Homem-Aranha, uma história em quadrinho baseada no The Amazing. Que vocês podem perceber que é o olho dele preto e tal. Lembra muito o The Amazing Spider-Man do Andrew Garfield, né? Que também eu gosto muito daquele Homem-Aranha. Meus dois favoritos é o Tobey e o Andrew. Eu também gosto do Tom Holland, mas inclusive estou empolgado para assistir os filmes. Esse filme novo dele, o Homem-Aranha 4, que estreia ano que vem, né? Estamos chegando aí para assistir. Também estou empolgado para assistir Vingadores. Uma história em quadrinho do Batman que eu ia fazer também. E olha que legal. Eu deixava as histórias em quadrinho que iam vir nessa edição. As que eu deixei marcada com X é que não ia ter, no caso. Que ia ser na próxima edição, que eu nunca fiz. O Roubo da Meia-Noite, Última Charada, que era um charada da história. E essa primeira história que eu ia fazer, que eu não acabei nem fazendo, como vocês podem ver, ia ser do personagem Coringa. Mas eu acabei nem fazendo. Isso aqui provavelmente foi copiado. Eu não desenhava legal assim, não. Copiava de alguma coisa, assim, e mesmo assim ficava ruim, ó. Mas pena que eu não cheguei nem a terminar, que essa aqui tá até que bonitinha. E foi inspirado em umas histórias em quadrinho, Lendas do Cavaleiro das Trevas, que é uma história em quadrinho que existe mesmo, do Batman, antigas. Eu gostava de ver aqueles desenhos antigos, queria replicar eu mesmo fazendo o meu, entendeu? Pena que eu não fiz. Essa aqui, Mulher Maravilha, Lobisomem. Eu queria mesclar esse negócio de lobisomem, história em quadrinhos de terror com super-heróis. Inclusive nessa história em quadrinho aqui, tem a participação especial do Batman, só que ele aparece bem no final. Então aqui, ó, vocês podem ver, ele tá escondido aqui, atrás da árvore. Tá bem forte, ó, o cara sem cabeça aqui, velho. Espero que o YouTube não censure esse vídeo aqui, tá? Mas, essa história em quadrinho eu terminei. 12 páginas, ó. Deixa eu focar aqui. Comecei a fazer ela dia 16 de 2 de 2018. Faz muito tempo. 2018 eu acho que já é 7 anos já. Vai fazer 8 anos já. Ó. Ó o Batman. Bem bizarro nesse... Ó. Mulher Maravilha também. Bem bizarra, cara. Mas pelo incrível que pareça eu terminei. E confesso que ainda gosto dessa história em quadrinho. E gosto mais por eu ter terminado ela. Aqui, ó. Olha o dia que eu terminei. Dia 5 de 3 de 2021. Caraca. Eu comecei a fazer em 2018 e terminei em 2021, cara. Eu demorava muito. Eu não fazia minha história em quadrinho e focava. Às vezes eu demorava meses para recomeçar de novo. E era isso. Aqui. Eu vou ter que tirar aqui para mostrar para vocês. Aqui é uma história em quadrinho. Tem duas aqui que é a continuação daquelas que eu falei para vocês no início do vídeo. É Homem-Aranha 1 e tem Homem-Aranha 2, que é inspirado no Tobey, só que vilão é diferente. Vou ver se eu consigo retirar aqui para mostrar. Porque o quadrinho eu tenho que mostrar aqui, né, o vídeo. Cada um. Homem-Aranha 1. Vilão do Duende Verde, né? Isso daqui também é antiga, viu? 2017. Essa aqui foi a primeira, né, que eu fiz. Dessa série que eu tava fazendo. Pra vocês verem, né? Depois eu coloco aqui no plástico. Homem-Aranha 2, que aqui o vilão eu me lembro muito bem. Inclusive eu fiz ela em 2017, terminei em 2018. 2017 para 2018 na verdade eu comecei a fazer. E o vilão dessa história em quadrinho era o Escorpião.
Em vez de ser o Dr. Octopus, né? Era o Escorpião. Eu até gostava dessa história, viu? Gostava mais do que o Homem-Aranha 1. Meus quadradinhos é daquele jeito, ó, pequenininho. Então isso era ruim demais, cara. Mas eu era criança, né? Temos que relevar. O Peter sem máscara. Ele, detalhe, ele tinha um lançador de teia, né? Esse aqui. Vou deixar aqui de lado, depois eu arrumo. Aqui, como eu tinha dito no início do vídeo pra vocês aí também, essa aqui foi a primeira história em quadrinho que eu comecei a fazer, que eu lembro bem. Quarteto Fantástico, o filme que, olha, tá inclusive errado o nome, tá? O filme. Simplesmente, eu era criança, né? Então eu fazia essa história em quadrinhos assim, na mente mesmo. E eu lembro muito bem que ela foi inspirada naquele filme do Quarteto Fantástico, lançado em 2015. Que posso dizer pra vocês gostar daquele filme, mas hoje vendo eu percebo que aquele filme é um dos piores filmes do Quarteto Fantástico que tem. É aquele de 2015, ninguém gosta, praticamente. E eu fiz inspirado naquele filme. É a origem do Quarteto Fantástico, né? E o vilão é o Dr. Destino. Eu lembro que eu comprei o DVD do Quarteto Fantástico daquele filme e eu gostei muito na época, quando eu assisti, né? Era criança, eu gostava de qualquer coisa. Mas aí, assistindo anos depois, eu percebi que o filme é uma droga mesmo. Mas aqui, ó. Era bem antigo, isso aqui, 2015. Essa daqui tem 10 anos, cara. Faz muito tempo. 2015, eu guardo até hoje. Eu não vou tirar aqui pra mostrar a arte, porque tá no plástico aqui. É muito difícil de tirar, tá? E essa daqui, essas mais antigas, eu preservo mais, então... Porque por ser mais antiga, né? No futuro aí talvez eu pretendo fazer um scan de cada página aqui, cada quadrinho, para não perder mesmo, sabe? Essa daqui também é antiga, ó, Hulk vs Wolverine, 2015 também, ó. Faz muito tempo. Também tá no plástico. Mas não é grande coisa não, tá? A arte provavelmente deve ser aqueles quadradinhos. Esse daqui também, cara, não é nem pra estar nesse vídeo. Tem uns quadrinhos aqui que eu nem comecei a ver, pessoal, que tava aqui. Peço desculpas, que é pros vídeos de terror, tá? Eu vou tirando aqui, mas vocês podem ver aí. Tem até Resident Evil. Ó, aqui eu lembro uma história em quadrinho que eu ia fazer Dragon Ball. Eu ia fazer uma história em quadrinho que a volta do céu, que o personagem céu ia voltar. Essa, inclusive, essa arte aqui foi feita pelo meu primo, que fez essa arte. Ele me ajudou a fazer essa arte aqui. Eu ia fazer esse quadrinho, só que infelizmente... Ó, isso aqui foi copiado, o céu. Copiei pela internet, eu não desenho assim não. Provavelmente eu não terminei, nem comecei a fazer na verdade. Ó. Eu até tinha feito alguma coisa aqui, só que eu apaguei porque eu não tinha aquilo. Eu fazia, às vezes eu fazia as capas, mas eu não tinha as ideias dos quadrinhos e acabava ficando por isso mesmo. Mas eu ia fazer a volta do céu, ia fazer uma história em quadrinho que o céu ia voltar de alguma forma. Provavelmente ia envolver as esferas do dragão, né? Essa aqui também é antiga, não foi feita por mim, foi feita pelo meu irmão, que eu lembro muito bem também. Essa daqui eu acho que é uma das mais antigas, mas não foi feita por mim, né? 2014 para 2015, essa daqui eu acho que é bem antiga mesmo. Não acho que nem 2015 viu, pessoal? É lá no comecinho, não, finalzinho de 2014, começo de 2015. Ó, arte que eu tenho certeza não foi feita por mim, eu não tenho essa arte. Apesar de que eu não desenho mais hoje, mas tipo, eu lembro muito bem, não foi feito por mim, foi feito por um irmão meu que eu tenho aí. Então, e não tinha balões, tá? Então não era feita por mim, eu guardava. Aqui, ó, essa arte aqui não foi feita por mim, que eu lembro bem. Olha que Goku bizarro, cara. Super Saiyajin 3, olha esse cabelo, meu Deus do céu. Essa arte foi feita por mim, que isso também tá bizarro, cara. Goku não tem nem nariz. Cara, bizarro. Vou fazer a história quadrinho novo do Homem-Aranha, que era baseado naquele Homem-Aranha lá, aquele desenho do Homem-Aranha. Eu não lembro bem como é o nome, Homem-Aranha Ultimate, não, Homem-Aranha... Não vou lembrar, vai estar aparecendo aí na tela. É baseado naquele desenho, cara, mas só que ele era amarelo. E claro que isso não ia dar certo, né, pessoal? Não tinha história pra contar. Essa história quadrinho eu só fazia a capa. Às vezes começava até a fazer história, mas desanimava.
E por ser um quadrinho bem pequeno, então acaba que eu tenho pouco espaço, pouca arte para fazer, pouco tempo para fazer de história aqui, e acabo desanimando, porque é poucas páginas aqui que eu fazia. Às vezes fazia assim, tipo, eu fazia o acabamento da história em quadrinho, colava tudo, mas eu nem fazia a história. Como é que eu ia contar uma história assim, né? Tão curta. Acabava nem fazendo mais. Uma nova fase do Homem-Aranha que nunca começou. Essa aqui também é antiga. Jovens Amigos, que era uma outra história em quadrinho, que era tipo Liga da Justiça. E eu cheguei a terminar essa daqui. Eu gostava quando criança. Os desenhos daquele jeito, pequenininho. Muito tempo, né, pessoal? Tem alguns aqui. É bom vocês fazerem história em quadrinho pra vocês guardar, quem gosta de desenhar aí. Eu gostava, viu? Gostava mesmo. Eu gosto ainda de fazer essas coisas, criar, desenvolver coisas, mas hoje em dia eu não tenho tanto tempo assim não para fazer esse tipo de coisa mais. Mas é legal para você relembrar, guardar, e querendo ou não, é uma parte da minha infância que está guardada aqui, né, comigo. 2016, ó. Isso aqui faz tempo, viu? 9 anos, vai fazer 10 também, 10 anos atrás. E eu terminei ela, tá? Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, tá, pessoal, para terminar esse vídeo, porque o vídeo tá bem longo, né, até 25 minutos, tô vendo aqui pela câmera. Rabbit's Man, que é uma outra história em quadrinho daquele estilo lá, né, que eu tava fazendo, dos super-heróis, né, Force Bugs e tal. E pelo incrível que pareça, eu terminei essa história em quadrinho. Era um meio terror, tá, pessoal, então não ia dar certo essas histórias em quadrinhos que eu ia fazer, não, baseado em Force Bugs e super-heróis lutando, porque eu fazia terror, fazia luta, era tudo misturado. E tinha uns que eu até tinha história pra fazer, assim, eu tinha um roteiro e tal, mas depois ficava perdido, nem eu sabia como começar a fazer as próximas e acabava desistindo. Tanto é que eu nem terminei algumas edições que eu fiz desse personagem, ficou por isso mesmo. E não vou fazer mais porque eu nem lembro das histórias, né, porque eu parei de desenhar também. Olha isso. É difícil mostrar com a mão, tá, pessoal? Peço até desculpa pra vocês. Olha, o amarelado. Muito difícil. Se eu tivesse um triplé, ia mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Peço desculpa mesmo. Superman, ia fazer uma história em quadrinho com 3 histórias em uma edição. Tipo, uma história em quadrinho com 3 histórias. E era na época do Batman vs Superman. Daquele filme lá, do Snyder Cut. E não terminei. Eu nem lembro qual eram as próximas histórias que eu ia fazer na verdade na época. Mas a primeira ia começar com Batman vs Superman, o lançamento 25/5/2017. O filme lançou em 2016, mas um ano depois eu quis fazer a história. Superman, ó. Ia ser grande a história, ó. Já tá meio pesado aqui na minha mão. E era folha de caderno ainda, né? Então não ia dar certo isso. Super Bowl, mangá que eu ia fazer, acabei não fazendo. Histórias do Hulk, igual o Superman, eu ia fazer 3 histórias, 3 edições, 3 histórias aqui em um quadrinho, entendeu? Tipo, no caso ia começar com o Hulk enfrentando o Abominável. Bom, pessoal, tive que dar um corte aqui porque o vídeo falou aqui no celular. Apareceu um alerta falando que ia ficar muito grande o vídeo e ia ser cortado 1 hora, então eu tive que cancelar, tive que cortar, né? Na verdade tive que encerrar o vídeo e começar um outro, tá? Então eu vou mostrar aqui logo pra vocês, porque a memória desse celular não é tão grande, inclusive não é nem meu celular, é da minha irmã, então tenho que fazer logo aqui. Mas vai fazer história quadrinho aqui do Hulk. 3 histórias, ó, do Incrível Hulk, 17 páginas nesse quadrinho. Tinha que infelizmente eu não terminei, né? Não comecei a fazer. Mas é um personagem que eu gosto também, é o Hulk, viu? Essa aqui eu lembro muito bem, é no trabalho de ciências que eu tava fazendo na época, que era para entregar pro professor. Eu entreguei para ele, só que ele me devolveu, porque era assim, carimbava, via que fez o trabalho e devolvia. E eu fiz essa história em quadrinho do Batman, que é o herói de Gotham City, no espaço. Era alguma coisa relacionada à gastronomia, coisa de ciências, tá? Não vou lembrar. Mas ó, essa eu terminei. E eu gosto dela não pelo desenho, porque era uma história em quadrinho baseada no trabalho de escola que eu tinha que fazer na época.
Mas eu não gosto do desenho, mas eu gosto pelo tempo que eu fiz e por eu ter guardado ela. Então, ó, eu até escrevi aqui, feita para um trabalho de escola. E foi em 2016, viu? Faz muito tempo também. Inclusive esse Batman tá muito apagado, né? Foi feito com lápis. Tá muito apagado. Não fiz nem com caneta. Bem antiga. Eu gosto dela por causa disso. Pelo tempo. Aqui é a segunda edição do Quarteto Fantástico que eu tava fazendo lá. Que eu mostrei pra vocês. Aqui é a segunda, essa que eu terminei. Olha os vilões novos que eu comecei a inventar. Doutor Destino. Do nada o Doutor Destino tá com o Tesseract na mão. Olha esse vilão aqui para enfrentar o coisa que eu inventei. Essa daqui tava ficando colorida. Na verdade eu terminei ela colorida. Ela não é muito grande não. Mas ficou legal, eu gostava dessa história em quadrinho, viu? A arte por trás. Esse vilão aqui enfrentando o Reed Richards. Ele é meio que um espiritual, não sei dizer. Legalzinha. Homem-Aranha, o Largato está de volta. História em quadrinho que ia fazer o Homem-Aranha enfrentando o Largato. Tinha bastante história do Homem-Aranha, né? Como vocês podem ver. Não terminei. O Homem-Aranha levou na pedrada na cabeça. Mas infelizmente não terminei. Essa arte foi copiada provavelmente. Eu não sei desenhar assim, mas ficou legalzinho. Na verdade ficou uma bosta, né? Não sabia desenhar, acabava copiando. Uniforme Negro, feito em 2018, eu fiz uma história de quadrinho com uma página, mostrando o Uniforme Negro, que era uma história de quadrinhos que eu tava gostando de fazer, um Aranha Preto e tal. Que era aquelas histórias de quadrinhos, na verdade, baseadas no Guerras Secretas, Guerras Secretas, os quadrinhos mesmo que existem. Aí eu acabei fazendo essa história de quadrinho aqui, provavelmente eu copiei de algum lugar ou baseei em algum lugar, mas ó, mostrando algumas cenas daqueles quadrinhos, sabe? Heroína da Meia-Noite, era uma história em quadrinho que eu ia fazer de uma herói, uma personagem heroína. Inclusive essa cena aqui, não sei se vocês conseguem perceber, foi copiada no desenho do Batman Animated Series, né? Quando os bandidos são pegos pelo Batman na abertura. Quis fazer meio que uma homenagem. Mas eu não terminei, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais algumas páginas aqui, ó. Olha ela. Ela ia ser tipo uma viúva negra, sabe? Da Marvel. Espiã. Aqui tá o nosso herói. De todos os quadrinhos aqui, o nosso herói verdadeiro aqui. Jesus. Infelizmente eu não terminei essa história em quadrinhos. Na verdade eu nem cheguei a começar. Que eu ia fazer uma história em quadrinhos do Jesus. Que ele ia ser crucificado, né? Aquelas partes lá. Essa arte aqui foi copiada, mas aqui eu tirei uma cópia dessa arte, que ela tá até aqui dentro. Vou ver se eu mostro pra vocês logo, pra não prolongar esse vídeo muito. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí pessoal, deixa eu puxar aqui. Ó, tem uma outra arte da capa. Eu tinha impressora, né, na época. 2022 isso aqui, não faz muito tempo não. E infelizmente eu não cheguei a fazer, mas tá muito linda essa arte. Foi eu que fiz, tá pessoal, mas eu copiei, né. Mas ficou, mesmo assim ficou bonita. De Jesus, né, nosso super-herói de verdade aí. Superman vs Hulk. Essa história quando eu fiz tipo um especial pra mim mesmo, quando eu ia fazer aniversário de 13 anos. Só que não cheguei nem a terminar. Isso aqui eu lembro bem. Eu me presenteava, né? Ia ficar legal se eu tivesse terminado. Superman vs robô espacial. O Superman ia enfrentar um vilão novo. Esse robô aqui. Aqui ó. A barriga dele é feita de kryptonita. Mas não cheguei a terminar. Uma história em quadrinho do Batman, as aventuras de Batman e Robin, aquelas histórias em quadrinhos antigas que eu fazia, eu ia fazer uma continuação, só que não cheguei a fazer, infelizmente. Gostava bastante também do Batman, tinha uns DVD top dele, que eu assistia quando criança, e eu gostava tanto que eu queria replicar isso em história em quadrinhos.
mas eu não cheguei a fazer, ó, o Batman, Robin não tinha nem abraço, o Asa Noturna, tipo fazendo mostrando a imagem aqui da capa. Por isso que eu não cheguei nem a me preocupar em fazer o braço deles. Ó, o bate-sinal. Eu ia fazer a história em quadrinho de ninjas, Guardiões Ninja, super-heróis. Demo, eu escrevi a demo, era como se fosse uma história em quadrinho não completa. Que eu ia fazer, tipo, uma história em quadrinho curta mesmo, só pra mostrar os personagens. Só que acabei nem fazendo, eu ia fazer uma história em quadrinho, tipo, baseado em Karate Kid, só que de ninjas. Baseado em Tartarugas Ninja, praticamente. Karate Kid não, é Tartarugas Ninja. Criação 19/5/2018. Só que eu não cheguei a fazer. Mas isso aqui tá claramente Tartarugas Ninja. Tipo, esse aqui era pra ser o mestre Splinter. O mestre deles, né? E... Nossa, já foi, ó. Cara, eu não sei se essa história de quadrinho tem que estar nesse vídeo. Porque eu aconselho, tipo assim, que ela é uma história de quadrinho de terror. Mas eu vou deixar ela nesse vídeo porque ela é tipo um mangá, tá? Que é a Hukai, a Sociedade dos Vampiros, que é a última história em quadrinho, mas eu acho que essa aqui é terror, né, pessoal? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, não tem problema não. Que era um mangá que era virado, li assim, né, pra esse lado, ó. Era pra ser assim, tipo, os quadrinhos são assim, né, a gente lê assim, mas o mangá é assim. E ia ser uma história legal, só que eu acabei não fazendo. Ia ser baseado em vampiros. Ó. Eu não cheguei nem a colar na época que as páginas, porque eu ia grampear. Ia fazer um trabalho muito legal, mas infelizmente eu não terminei. Mas ia ficar legal. É aquele negócio, né? Esquecia as histórias, fazia assim sem planejar e acabava desistindo. Mas foi esses, tá? Os quadrinhos de super-heróis estão todos aqui que eu fiz. Agora eu vou deixar os quadrinhos de terror por um próximo vídeo, tá? Pro segundo vídeo que eu vou postar em outro dia, tá? E vou gravar em outro dia, porque não vou ter tempo para fazer os dois hoje. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos quadrinhos aí, ó. Todos que eu tenho de super-heróis. E se puder comentar, deixar um comentário aí, falando sobre o que vocês faziam também, pode deixar aí que eu vou ler todos, beleza? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. E vou fazer a parte 2 logo, tá bom? E é isso, falou!